E se Sun Jin-woo estivesse em Demon Slayer? Será que o caçador mais forte da humanidade, ou melhor, o monarca das sombras, iria conseguir derrotar Kibutsuji Muzan, o rei dos Onis? Aliás, quais Onis ou caçadores Sun Jin-woo recrutaria para fazer parte do seu exército de sombras? Sun Jin-woo tem sombras extremamente poderosas, inclusive um exército de mais de 10 milhões de sombras. Será que alguma conseguiria derrotar Muzan? Afinal, ele próprio e suas sombras necessitariam de uma Nichiren para derrotar os Onis, inclusive Muzan. Então, como ele equiparia todas as suas sombras? E mesmo que não fosse possível equipar todas elas, quais teriam acesso às Nichirens? Bem, a pergunta mais interessante é: quais mudanças Sun Jin-woo faria na história e como o caçador mais forte da humanidade foi parar em Demon Slayer? Ei, otaku, chega de deixar aqueles áudios constrangedores de anime vazarem. Tudo porque você não tem um bom fone, então eu venho te recomendar esses fones Bluetooth com tela digital. Além de ter um design bonito e moderno, eles são confortáveis e a bateria dura por bastante tempo. O fone vem com 4 borrachinhas reservas e um cabo de carregar tipo C. Esse fone possui várias funções, como cancelamento de ruído e uma tela touch, onde você pode controlar algumas funções do fone por ela, com funções desde controlar a música, volume, ligação, alarme e cronômetro, dentre outras funções muito úteis. Você pode adquirir o seu na cor preta ou na cor branca, o áudio é impecável, testado e aprovado. Garanta o seu pelo primeiro link da descrição. Veja, Sun Jin-woo foi para um portal misterioso de classificação A, porém, ele não imaginava que o portal acabaria por se tornar uma dungeon dupla, interligando ao universo de Demon Slayer, fazendo com que assim que o monarca passasse pela grande porta, não conseguisse voltar. Aqui, Sun Jin-woo se depararia com a luta de Tanjiro contra Rui, o Oni-Aranha. Sun Jin-woo perceberia a semelhança de Rui como um monstro atacando um caçador, então ele interviria, salvando Tanjiro das teias sangrentas de Rui. E perceba que Jin-woo tem uma velocidade aprimorada, porém não teria mais o trabalho de lutar, então quem aniquilaria Rui seria ninguém menos que Igris, seu cavaleiro leal, que decapitaria o Oni e traria sua cabeça até o seu mestre. Porém, Rui ainda estaria vivo, se perguntando como aquilo aconteceu, e Tanjiro, disposto a ajudar o monarca das sombras, diria que os Onis só podem ser derrotados se fossem decapitados com uma Nichiren. Então, Jin-woo jogaria de volta a cabeça de Rui para que ele se regenerasse e pudesse ser decapitado da maneira certa. Antes que Rui pudesse fazer um movimento sequer, Jin-woo, com a Nichiren quebrada de Tanjiro, decapitaria o Oni em um piscar de olhos. E você acha que isso seria impossível? Veja, quando Sun lutava contra o monarca da destruição, Antares, ele foi capaz de se mover mais rápido que a sua habilidade, o sopro da destruição, que se movia na velocidade da luz. E isso não foi tempo de reação, foi velocidade pura, ou seja, Sun Jin-woo tem uma velocidade acima da velocidade da luz. Mas e o que acontece agora? Tanjiro não despertou a Hinokami Kagura, o que atrapalharia para o desenvolvimento do caçador, o deixando mais fraco. Sendo assim, Tanjiro não conseguiria lidar com oponentes mais fortes, como os Luas superiores, que viriam no decorrer da história. Entretanto, não se desespere, Sun Jin-woo está aqui, e ele ficou muito interessado na habilidade física de Rui, ou melhor, na habilidade física dos Onis. Sendo assim, ele deseja possuir aquela habilidade, e para isso, ele usa o seu famoso Erga-se, para adicionar Rui ao seu exército das sombras. Tal ato incomoda Tanjiro, visto que acredita que os Onis, apesar de serem malignos, foram transformados contra sua vontade, semelhante a Nezuko, e se tornar escravos para sempre sem serem libertos o incomoda, mas ele acredita que Sun Jin-woo seja uma boa pessoa, afinal, o protegeu e o ajudou. Entretanto, o monarca é surpreendido pelo ataque dos Hashiras Tomioka e Shinobu, visto que viram ele extrair a sombra de Rui para si, e com isso, o monarca das sombras precisa se defender ao mesmo tempo que conversa com os Hashiras, explicando que ele é uma pessoa boa e gentil, e não um Oni. Entretanto, Igris, que protege seu mestre, até que explicações ao decorrer da batalha sejam postas em jogo, e entendendo a situação de Jin-woo, eles o levam até o Buyashiki, o líder da corporação dos caçadores de Onis, que explica sobre como Muzan, o rei dos Onis, vem atormentando aquele mundo, e que existem Onis com habilidades únicas criados por Muzan, e possivelmente algum deles
poderá levar Sang Jin-woo de volta para o seu mundo. Logo, Sang Jin-woo acredita que Muzan possa ser o chefe daquela dungeon, e que para ele voltar vivo para casa, precisaria encontrar e deter Muzan. Logo, ele espalha muitas de suas sombras ao redor do mundo para caçar o Oni. Ele também, além de conseguir uma Nichirin, Sang Jin-woo se junta à corporação dos caçadores de Onis, e agora ele embarca juntamente com Tanjiro e seus amigos para o Mugen Train. Assim que os Onis de distração aparecem, Rengoku cuida deles com maestria. Logo após isso, os caçadores caem no feitiço de Enmu, exceto Jin-woo. Afinal, por ser o monarca das sombras, ele tem resistência a controles psíquicos e mentais. Então, ele abriria seu inventário e tiraria sua Nichirin para lidar contra Enmu. Sem dificuldades, suas sombras abririam espaço contra os tentáculos de Enmu para que o caçador consiga decapitar o Oni. Tudo isso antes mesmo de Enmu conseguir se fundir com o trem. E logo em sequência, o trem sairia dos trilhos por culpa de Akaza, o Lua Superior 3, que agora faz a sua épica entrada. E o que acontecerá daqui em diante? Bem, antes de eu te contar, não esqueça de deixar o seu poderoso like no vídeo, pois a cada like, você que assistir esse vídeo até o final vai subir de nível. Então já compartilhe esse vídeo para os seus amigos também. E reza a lenda que todos os inscritos neste canal receberão uma sombra para o seu exército. Por isso, se inscreva agora mesmo com o sininho ativado, e um obrigado especial aos membros do canal que apoiam o mesmo com um valor simbólico. Vire membro você também e garanta diversos benefícios. Isso me ajuda demais. Agora que os caçadores estão acordados, eles podem se unir com força total e enfrentar a casa, certo? Primeiramente, Jin-woo lidaria contra o Oni sozinho. Ninguém menos que Igris impediria o ataque surpresa de Akaza contra o seu mestre. Logo, o poder de Akaza quase equipara a de Igris. Porém, a velocidade e agilidade do Oni está muito atrás de Igris. Afinal, ele pode se mover em um piscar de olhos quando luta a sério. E sempre que Jin-woo usava seu teletransporte, Igris chegava instantes depois. Então, Igris faria picadinho de Akaza, até que Jin-woo colocasse um fim em Akaza, extraindo a sombra do Oni. E detalhe, Rengoku sobreviveria a esta batalha e ficaria totalmente boquiaberto com as habilidades e poderes de Jin-woo. Então, os caçadores seguem para o distrito do entretenimento, onde se encontram com Daki, e apesar de sua presença estar oculta, Jin-woo consegue a rastrear assim que pisa no distrito, pois o Monarca das Sombras tem uma habilidade chamada Detection, que lhe permite sentir presenças ao seu redor, com extrema precisão. Isso significa que, como Daki é um Oni, a sua energia demoníaca se destacaria ainda mais. Logo após conseguir encontrar e decapitar Daki, surgiria Gyutaro, porém, o Oni não conseguiria causar danos surpresas em Jin-woo, visto que o Monarca tem sombras que o protegem a todo momento. E para que os caçadores consigam lidar contra os irmãos Onis, Jin-woo invoca sombras para que pudessem ajudá-los em combate. Os caçadores manteriam foco total em Daki, enquanto Jin-woo lidasse contra Gyutaro. Afinal, ele não poderia replicar uma lâmina Nichirin para o seu exército de sombras. E assim que derrotam Gyutaro e Daki, três coisas mudam drasticamente na história. Primeiro, Tanjiro ainda não conseguiria lutar utilizando a Hinokami Kagura e não despertaria a marca do caçador de Onis. Afinal, foi Jin-woo que decapitou Gyutaro. Logo, Tanjiro não quebraria sua espada, não precisando ir para a Vila dos Ferreiros pegar uma nova. E Uzui também não teria ferimentos graves que o fizessem querer se aposentar da corporação dos caçadores. Mas, vamos equilibrar o jogo. Uzui prometeu às suas esposas que assim que derrotasse um Lua Superior, iria se aposentar, e com a presença de Jin-woo, ele certamente faria. Porém, como um agradecimento ao Monarca das Sombras, diria para ele relaxar um pouco tomando um banho nas fontes termais da Vila dos Ferreiros, o que faria com que ele se encontrasse com Mitsuri, a Hashira do Amor, que sem dúvidas alguma se apaixonaria pelo caçador mais forte da humanidade, e isso não é à toa, o cara tem um molho. Conhecendo Jin-woo, ele procuraria um ferreiro habilidoso para que pudesse fazer mais de uma Nichirin, para que suas sombras também pudessem lutar. E um fato interessante, a lendária espada de Orochi nunca chegaria a ser descoberta. E seguindo com Jin-woo em seu quarto, a vila seria atacada pelos peixes demoníacos de Gyoko, o Lua Superior 5, e Hantengo, o Lua Superior 4, que apareceria em seu quarto e de prontidão seria decapitado, ativando seu Kekijutsu, fazendo com que surjam seus clones. Logo, com o balançar das folhas, um sopro de vento feito pelo clone da alegria expulsa Jin-woo do quarto. Porém, o caçador rapidamente chama suas sombras, e uma delas é o seu fiel dragão, Kaizel.
que sobrevoa os Onis, onde uma batalha épica acontece com Ygritte caindo para cima dos Onis e os humilhando completamente. E voando pelos céus, Jin-Woo percebe que a vila está sendo atacada, porém precisa lidar com um Oni de classificação superior primeiro. Entretanto, ele não deixaria de salvar os ferreiros, então invocaria as suas sombras, que de prontidão iriam até a vila os ajudar. E vejam que Multiron não estava no quarto com Sung Jin-Woo, então não sairia voando como na história principal, logo não se encontraria com Gyoko. E por que isso acontece? Bem, pela personalidade analítica e introvertida de ambos os caçadores. Então Multiro não teria motivos para conversar com Jin-Woo, afinal ele não seria tão aberto como Tanjiro. E quando Multiro e Genya chegam ao local, o Hashira da Névoa, com a ajuda de Ygritte, decapita todas as sombras, que logo se fundem e se transformam em Zorakuten. E sem tempo para lidar com as distrações causadas pelos dragões de madeira invocados pelo Oni, Sung Jin-Woo chama uma das suas sombras mais fortes, Beru, o Rei Formiga, que faz o extermínio rápido dos dragões de Zorakuten, dando espaço para ser decapitado por Jin-Woo. Porém, o Oni ainda se regenera, fazendo com que Jin-Woo entenda que precisa encontrar e decapitar o Oni original, que fugia pela floresta. Usando a sua habilidade Detection, o encontraria e o exterminaria rapidamente. Voando com Kaizel e indo em direção ao ferreiro mais habilidoso da Era Taisho, Haganezuka, ele pega suas Nichirins e coloca em seu inventário, equipando-as em algumas das suas sombras, como Ygritte e Iron, que estava protegendo os ferreiros. E assim que equipa suas armas, quando menos se esperava, ele é surpreendido por Gyoko, o Lua Superior, que aparece e confirma ser o causador do ataque à Vila dos Ferreiros. Com sua habilidade de teleporte, Gyoko causaria uma enorme dor de cabeça para muitos caçadores comuns. Porém, não seria problema para Jin-Woo, e apesar de Gyoko se achar muito esperto por descobrir a Vila dos Ferreiros, Jin-Woo é ainda mais esperto. Veja, primeiro, ele colocou as sombras extraídas dos Onis para procurar por Muzan, afinal, sabiam onde Muzan estava recentemente, e ele ainda ouviu de Gyoko, que arquitetou esse plano de invasão. Logo, com a habilidade de teleporte do Oni, ele voltaria até o esconderijo de Muzan para relatar sobre o fracasso. Pelo menos, é isso que Jin-Woo imaginava. Então, com a sua habilidade de marcação e troca de sombras, Sung Jin-Woo invocaria dentre as suas milhares de sombras, uma que pudesse se camuflar com uma habilidade de invisibilidade ou camuflagem, enquanto ele ganha tempo lutando contra Gyoko, que certamente se acharia superior a Jin-Woo, mesmo tendo visto suas sombras decapitando seus peixes demoníacos com facilidade. O Oni teria que fugir assim que o sol nascesse. Agora que Gyoko fugiu, sua sombra estaria à sua espreita, vigiando cada movimento do Oni para que o levasse até o esconderijo de Muzan. E nem preciso falar que após o fiasco que aconteceu, Gyoko certamente seria chamado para o Castelo Infinito, juntamente com os outros Luas superiores ainda vivos, para que Muzan o repreendesse na frente de todos. E Muzan teria ciência da ameaça de Sung Jin-Woo. Por isso, como sabemos, quando ele encontra uma ameaça superior a ele, certamente agiria ou se esconderia, como foi o que fez quando perdeu um confronto contra Yorite. Mas aqui não adiantaria, pois Sung Jin-Woo pode observar telepaticamente suas sombras, que inclusive uma delas já estava dentro do Castelo Infinito, afinal estava grudada com Gyoko. Se despedindo dos caçadores de Onis, o monarca faz a troca de sombras, aparecendo no Castelo Infinito diante dos Onis mais fortes, os Luas superiores, e diante de Muzan, o rei dos Onis. Muzan arrogantemente zombaria de Jin-Woo, afinal está sobre seu domínio, com seus milhares de Onis para o deter, inclusive ele próprio com poder total. Porém, mesmo diante do que seria uma ameaça para qualquer caçador de Onis, para Jin-Woo é como mais uma segunda-feira, pois o que o Muzan não sabe é que Jin-Woo possui um exército com mais de 10 milhões de sombras, com algumas delas sendo 10 vezes mais poderosas que o próprio rei dos Onis. Primeiro, ele invoca os gigantes das sombras para lidar contra os Onis de baixo escalão que estavam ao redor do Castelo Infinito. Em sequência, os Luas superiores podem ser lidados por Beru, Ygritte e Iron facilmente. Entretanto, Jin-Woo quer voltar logo para sua amada Shahrain.
Por isso, ele não tem mais paciência em lidar com os joguinhos de Muzan, invocando Tusk, a sombra do Alto Orc, Gamish, uma das suas sombras mais poderosas, e Tank, seu urso das neves. Só essas sombras seriam suficientes para trucidar todos os Onis juntos. E visto que equipou Igris e Iron com espadas Nichirin, as outras sombras seriam apenas para agilizar a derrota dos Onis. E contra Muzan, não preciso falar mais nada, né? Ninguém menos que Bellion, o Marechal das Sombras, iria se propor a destruir Kibutsu de Muzan. Dito e feito, as sombras de Jinwoo aniquilam o exército do Rei dos Onis por completo, sem que Jinwoo mexesse um dedo sequer, mas aquele que daria o golpe final em Muzan seria Jinwoo, pois viu toda a desgraça causada pelo Oni ao povo daquele mundo. Porém, o que Sun Jinwoo não esperava é que Muzan não pode ser derrotado com uma simples decapitação, afinal, ele possui 7 corações e 6 cérebros. Sem Jinwoo possuir o mundo transparente, ele não enxergaria isso, o que dá a liberdade de Muzan surpreender Jinwoo e o atacar pelas costas, o ferindo gravemente. Contando vitória, Muzan não esperava que a regeneração de Jinwoo fosse instantânea, visto que como monarca, ele possui poderes assustadores e buffs sinistros. Logo, a forma de derrotar Muzan seria com a luz do sol, e assim que o Castelo Infinito é desfeito com a decapitação de Nakimi, a Lua Superior 4 substituta, Muzan usa sua divisão celular para tentar fugir, se dividindo em 1200 pedaços antes que o sol pudesse nascer. Só que, o que Muzan também não espera é que Jinwoo possui uma velocidade quase acima da velocidade da luz, sem contar que as suas sombras o ajudariam a exterminar cada pedaço de Muzan, mesmo antes do sol nascer. Gamish utiliza seu sopro de dragão para queimar até a última célula restante de Muzan, enquanto Igris e Iron e Sun Jinwoo cortam todos os seus pedaços no ar, não dando a chance de Muzan concluir o seu plano. E com a derrota do Rei dos Onis, Sun Jinwoo é teleportado novamente para o seu mundo, após vencer mais um chefe de uma suposta dungeon misteriosa. Mas o que acontece com Nezuko? Afinal, ela não foi capaz de resistir ao sol e assim obter uma cura. Veja, sem ameaça dos Onis, Tamayo com a ajuda de Shinobu poderiam desenvolver uma cura para Nezuko se trabalhassem juntas, visto que as células de Nezuko são muito adaptativas, e graças a Sun Jinwoo estar presente, logo no início foi possível Tanjiro pegar o sangue de Akaza, um Lua Superior 3 poderosíssimo, em sequência de Gyutaro e Daki, 3 Luas superiores. Dito isso, todos estariam a salvo graças a Sun Jinwoo, o monarca das sombras, ou melhor, o caçador mais forte da humanidade. Mas comenta aqui embaixo, qual sua sombra favorita de Jinwoo, e comenta o próximo personagem para estar neste universo. Não esqueça de deixar o seu poderoso like no vídeo, pois a cada like, você que assistiu a esse vídeo vai upar de nível. Então, se eu fosse você, compartilharia com seus amigos para deixarem os seus likes poderosos aqui embaixo. Se inscreva no canal também para receber uma poderosa sombra em seu exército. Eu separei esse vídeo aqui para você assistir, garanto que você vai gostar. Eu te vejo lá, otaku!